Esse é o Review Quadriláteros. A Panini está lançando algum material dos anos 80 dos personagens da DC, e a gente tem a chamada saga do Batman e a saga do Superman. A gente vai falar hoje um pouquinho sobre a saga do Batman e do que se trata exatamente, qual é esse material. A saga do Batman, ela vai direcionar a sua publicação em cima do Cavaleiro das Trevas, que veio logo depois de Crise nas Infinitas Terras de 1985, reformulou todo o universo DC, jogou de escanteio toda aquela cronologia bagunçada de vários mundos e várias possibilidades e várias circunstâncias de personagens que vinham desde o final dos anos 30, deixou de lado para poder partir em cima de uma tábula rasa, de um papel em branco para estabelecer seus personagens. A partir daí, eles meteram os pés pelas mãos, 1, 2, 3, 4, 5 vezes, e hoje em dia a cronologia é tão confusa ou pior do que era antes de Crise das Infinitas Terras. Mas isso não vem ao caso, estamos falando da época no final dos anos 80, em que o Batman estava com uma sequência muito boa de aventuras. A Panini andava publicando aquela coleção das lendas DC do Batman, centrava em alguns desenhistas e alguns roteiristas para estar fazendo uma espécie de compilação do trabalho deles. Eu gostava muito dessa coleção, eu achava ela bem interessante, eu espero que eles ainda lancem alguma coisa nesse sentido, porque o material ele era viável, o papel era bom, a questão de preço era muito acessível, apesar de que hoje esse preço a gente deixa um pouco em questionamento. Mas o que acontece com essa saga do Batman é a continuação exatamente das histórias dele nessa época, em uma sequência lógica das revistas Batman, da revista Detective Comics. E a partir daí você tem algumas histórias e o Batman pós-crise enfrentando algumas situações como Milênio, com a saga Milênio ou a saga Lendas, em que Darkseid fazia as pessoas da Terra não mais acreditarem nos seus heróis. É um material interessante, é um material de uma fase muito boa do Batman. Você tinha escritores aqui maravilhosos, como Jim Starlin, como Alan Grant, do desenho de capa do Mignola ainda em início de carreira, e uma sequência de histórias bem interessantes em que o Batman estava trabalhando com o seu segundo Robin, o Jason Todd, depois que o Dick Grayson virou o Asa Noturna e saiu das asas, né, do morcego, digamos assim. É uma sequência interessante, você tem aqui sagas muito boas, como as 10 Noites da Besta, apesar de que saiu tem pouco tempo essa saga com alguma dessas histórias que aparecem aqui em alguns encadernados de luxo pela própria Panini. E você tem uma sequência de histórias bem interessante. É o Batman, daquele Batman dos anos 90, no início dos anos 90, aquela situação toda que fez e se beneficiou do lançamento do filme do Batman, na época o primeiro filme em grande estilo do Batman, que gerou tantos entendidos do personagem e que gerou tanto frisson. É um material muito interessante, um material muito bom, e é interessante que ele começa com alguns desenhos do Norman Brickfall. Ele foi um desenhista do Batman extremamente feliz, ele fazia um Batman muito fluido, a capa, a movimentação, o sistema de luta do Batman era tudo muito fluido, tudo muito interessante, tudo muito bem feito, e infelizmente esse desenhista nos deixou muito cedo, mas o material dele do Batman merecia uma recapitulação, até porque ele não foi publicado na totalidade aqui no Brasil na época da editora Abril, então ele estava precisando disso, e a Panini chegou a pensar em lançar ele na coleção de lendas, mas eu acredito que essa coleção, vendendo essa coleção, continuando e dando certo, a fase inteira do Norman Brickfall vai estar sendo apresentada aqui pela primeira vez em ordem. Maravilhoso o trabalho dele. Se você gosta de um quadrinho mais antigo, de um estilo de roteiro um tanto quanto mais denso do que as histórias em quadrinhos de hoje em dia, essa é uma boa opção para você. Se você gosta do personagem, se você gosta dessa parte clássica do Batman, ou não tão clássica assim, já que estamos falando dos anos 90, também é sua praia. É uma coleção interessante, funciona com o mesmo papel, com o mesmo cuidado do pessoal das lendas DC, e um preço teoricamente mais acessível do que as edições de capa dura. Eu digo teoricamente porque a gente nunca sabe quando vai na banca exatamente o preço que a gente vai estar vendo na edição que a gente viu. A gente está vivendo, digamos, tempos sui generis. Se você gostou, por favor, dê seu like, nos acompanhe. Até a próxima.